Graça e paz, povo de Deus. Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus Cristo. Esse é mais um Alimentando a Minha Fé e nós iremos fazer a leitura do livro de Isaías, capítulo 30, que diz assim, Isaías, capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomará conselhos, mas não de mim, e que se cobrirá com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntar à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiar na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra o Senhor vai alertando o profeta Isaías acerca de algumas pessoas que estavam descendo ao Egito para consultar os deuses pagãos daquela época. O povo de Deus, o povo israelita, eles estavam tão acostumados com o Egito que quando eles precisavam de consultar alguma coisa, eles esqueceram do Deus vivo e começaram a consultar o Deus Baal. E o Senhor se indignou. E ele disse, ai dos filhos rebeldes. Os filhos rebeldes são aqueles filhos a qual Deus ele chamou, destinou para o servir, para o adorar. Esses filhos rebeldes agora, eles eram outrora filhos obedientes, mas veio a rebeldia por não saber esperar o tempo de Deus e o momento do Senhor. Mesma coisa acontece conosco sobre os nossos filhos. Quando nossos filhos nos pedem algo, nós provamos o nosso filho dizendo que espere um momento, daqui a pouco eu vou te dar, ou espere, agora eu não tenho, ou espere, daqui a pouco eu faço para você. E a mesma coisa aconteceu com os filhos de Israel. Os filhos de Israel pediam as coisas a Deus, consultavam a Deus, só que Deus não faz na hora que a gente quer. Deus tem um tempo certo para entregar a bênção, para entregar a vitória, para entregar o livramento que nós precisamos. E por não saber esperar, o povo rebelde, os filhos de Deus, eles foram buscar ajuda no Egito. E é por isso que Isaías 30 vai dizer, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram o conselho, mas não de mim, e se cobriram de uma cobertura que não era do meu espírito. Olha só que perigo quando você consulta a Deus que não é o Senhor. Há um perigo quando você sai da presença do Senhor. Você tem tudo na casa do Senhor. Você tem pão, você tem alimento, você tem vestimenta. E por um descuido seu, um vacilo seu, você já quer abandonar o Senhor. Por achar que Deus está demorando te responder, por achar que não está demorando, que não é agora, por achar que o Senhor não vai te ouvir ou que não está te ouvindo, mas eu quero dizer que Deus ele nos ouve todo o tempo. Deus nos escuta, Deus nos ouve, Deus conhece nossas aflições e nossas necessidades. Acontece que nós temos que esperar o tempo de Deus e a espera é um processo de preparação. O Senhor está nos preparando para nos entregar nossas bênçãos, nossas vitórias. Só que nós não queremos esperar. A ansiedade do ser humano faz as pessoas ficarem agitadas e correr atrás de outros deuses que não é o nosso Deus. Ou correr atrás de outras coisas de formas que não é o Senhor que colocou essa cobertura. E o Senhor vai dizer que o ai de Deus quando chega na vida do rebelde dói demais. O ai de Deus quando chega na vida do desobediente dói demais, porque a gente vai saber que o Senhor vai tratar do povo dele. O Senhor ele vai tratar para o povo poder voltar o seu olhar para ele. O Senhor não vai tratar com raiva, não vai tratar para punir, o Senhor vai tratar para o povo voltar a mente, voltar o coração para ele, que é o autor da nossa vida. E eles desceram o Egito para quê? O Egito é o mundo. O Egito é as coisas do mundo, é as coisas que Satanás tem feito aí, é as coisas do bom e do melhor que tem aí no mundo. Porque o que tem no mundo não é ruim, não. Porque se fosse ruim, as pessoas não estariam lá. O que tem no mundo são coisas boas. Então, os povos de Deus, os filhos de Deus, os crentes têm ido buscar
ajuda lá no Egito, tem trazido o Egito para a casa do Senhor, para a casa de Israel, tem trazido as roupas, as falácias, o modo de falar, de vestir, o que tem no Egito, eles estão querendo trazer para dentro da casa de Deus, e Deus está detestando isso, Deus não está se agradando. Nós que temos que levar o que está dentro da casa do Senhor, o que está na arca do Senhor, para lá fora, para edificar as vidas lá fora. Mas acontece que nos últimos séculos as coisas estão se contorcendo. As pessoas estão agora trazendo o Egito para a casa do Senhor e ainda trazendo seus deuses. E Deus não se agrada disso. Tanto que Deus não se agrada que quando Moisés subiu no monte, ele viu a sarça fumegando e ele foi se aproximando, porque aquela sarça chamava, convidava Moisés à presença, a cobertura de Deus estava sobre aquela sarça. E ao chegar naquela sarça, Moisés estava calçado com uma sandália do Egito. E o Senhor falou assim: peraí, tirai a sandália dos seus pés, porque não tem como você misturar o santo com o profano. E ali Moisés teve que tirar a sandália para chegar diante da sarça, diante de Deus, sem nenhum tipo de adoração ao ídolo, sem nenhum tipo de adoração ao Egito. Nós temos que ser de Deus, nós temos que viver para Deus, e nós não podemos carregar bagagens do Egito. Tudo que for do Egito em nossas vidas, precisamos tirar. Seja qual for roupa com estilos mundanos, tire. Se for uma palavra ou uma conversa com jeito mundano, também tire. Seja um pensamento que corroeu a sua mente mundano, também precisa se tirar. A casa do Senhor, ela é feita de casa de oração, e nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele se agrada quando nós estamos na simplicidade, porque ele foi simples. Ele vestiu, ele calçou as sandálias da humildade. Ele não calçou as sandálias do Egito, ele calçou as sandálias da humildade para poder viver aqui na terra e mostrar para nós que nós devemos ser feitos imagem e semelhança dele. Porque a força de Faraó vos tornará em vergonha, a confiança na sombra do Egito em confusão. Quanto mais a pessoa se aprofunda no mundo, se aprofunda com as coisas do mundo, com as coisas que tem lá fora, mais conturbada a mente dela fica, mais em confusão ela vai ficar. E ela vai pedir conselhos agora de quem não está na presença de Deus. E é muito perigoso quando você pega conselho de quem não está na mesma fiação que você ou na mesma fiação que Deus. Então, para pedir conselho, peça conselho pessoas que estão bem melhores que você, pessoas que estão em um nível elevado de espiritualidade, não pessoas que estão lá fora. Peça conselhos, homem de Deus e mulher de Deus, para que você venha obter resposta naquilo que você precisa. E se você viu que a resposta não chegou, não desce ao Egito para pedir ajuda. Olha só como é que é essa palavra que nós temos que saber discernir, ó. Ai dos filhos rebeldes, o Senhor, que tomaram o conselho, mas não de mim, e que se cobrirem cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado, e que descem ao Egito. Olha só o discernimento espiritual que possamos ter através das Santas Escrituras. Quando o profeta Isaías, o Senhor vai dizer para o profeta Isaías que o povo está descendo, ou seja, o povo de Israel já está num patamar elevado, já está em outro patamar, já está nas alturas. E quando ele fala desce, só desce quem está lá em cima. Olha o perigo aí das pessoas que estão servindo a Deus, descer do nível espiritual, dos degraus que Deus já colocou para ir ao Egito. Então o Egito está abaixo de nós e nós queremos descer a pessoas abaixo de nível, de baixo escalão, para simplesmente obter resposta que queremos e não sabemos esperar. Se nós estamos em um nível elevado, estamos mais perto de ouvir a resposta de Deus do que quem está lá embaixo no Egito. Ai dos que descem ao Egito. Então o Egito nada mais é do que as coisas dessa terra. Não podemos
vamos descer do nível que Deus nos implantou, do nível que nós conseguimos chegar. Olha tudo que nós passamos para renunciar, para chegar ao nível que Deus quer. Renunciamos coisas do mundo, renunciamos roupa, renunciamos palavra, renunciamos vestimenta, renunciamos atitudes, jeitos, sentimentos, né, o caráter do mundo, renunciamos tudo isso para descer de novo ao Egito e pegar. Se fizermos isso, estamos nos comparando com a porca lavada. A porca lavada, depois de tomar o seu banho, ela vai querer voltar para o seu habitat natural. Ela não vai conseguir se tornar limpa como os criadores quisessem que ela fosse. Não, já é da índole da porca voltar para a sua lama, mas não é da índole dos filhos de Deus voltar para a desobediência. Não é do caráter dos filhos de Deus voltar ao Egito e pegar as coisas que estão lá fora, as bolotas de Satanás. Tanto que não é da índole dos filhos de Deus, que quando o filho pródigo ele sai por um momento, ele vai comer, ele vai estar ali alimentando os porcos, trabalhando ali naquele lugar de porco, e ele vai reconhecer que ali não é o lugar dele. Os filhos de Deus têm que reconhecer aonde Deus colocou. Os filhos de Deus não podem se conformar em estar se alimentando com as bolotas do Egito e nem com as coisas que não é para ele. Qual tipo de alimento você está alimentando? Qual tipo de informação você está obtendo na sua mente? Qual é o tipo de palavra que você está vendo? Qual é o tipo de vídeo que você está se alimentando? Como nós temos nos alimentado na presença do Senhor? Então, se nós somos filhos da obediência, se nós somos filhos da luz, se nós somos filhos do céu, nós precisamos agora pedir conselhos ao Senhor e não descer ao Egito. Então, cuidado ao você descer ao Egito para consultar qualquer coisa. O Egito é mentira, é o pecado, é o engano, é a face, é a falácia, é os frutos da carne, é as obras da carne. Então vamos ficar com Israel, vamos ficar diante daquilo que Deus quer, vamos viver em espírito, em verdade, e não vamos deixar Deus nos chamar de rebelde. Não vamos permitir que o Senhor nos chame de rebelde por não saber esperar. O filho, quando ele não consegue esperar da mãe, ele faz rebeldia para chamar a atenção da mãe. Ele faz rebeldia para chamar a atenção do pai. E aí nós falamos, você está desobediente, você está rebelde, é aí que você vai esperar mais. Então, que nesta hora nós possamos entender que não devemos descer ao Egito para que nós não venhamos sofrer o ai de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa foi a palavra de hoje no livro de Isaías, capítulo 30, e nós iremos orar ao Senhor pedindo que nós venhamos ser obedientes à sua palavra. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, queremos confessar que Tu és o Cristo, que o Senhor veio para tirar o pecado do mundo, ó Pai, e nos dar uma nova vida segundo a Tua palavra. Senhor, não permita que nós venhamos consultar, Senhor, a deuses pagãos e nem retornar ao lamaçal de pecado da onde o Senhor nos tirou. Que nós venhamos valorizar o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, o sacrifício da cruz, ó Pai. Que nós venhamos entender, meu Pai, que tudo tem um tempo e devemos esperar respostas e vitórias vindo da Tua parte, aguardando, meu Pai, a promessa dentro da palavra, para que nós não venhamos pecar contra Ti, meditando nela de dia e de noite. Senhor, Salmos 34:19 vai nos dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor tem nos livrado. Livra-nos nesta hora e concede-nos a vitória, por meio do Seu Filho amado, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.